Bom dia, queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde na casa de vocês. Estamos aqui iniciando a nossa quarta aula do nosso estudo sobre o discipulado cristão e nós vamos dar aí continuidade às 3 primeiras aulas que nós tivemos, mas principalmente continuidade ao Sermão do Monte, porque nós vamos para o segundo bloco, que o Godfrey começou a apresentar para vocês, né? Nós vamos para esse segundo bloco, e a partir daí nós vamos compreender algumas coisas que nos aprofundam nesse tema. Então, a primeira coisa, mais importante, mas antes de tudo, né? Vamos orar para que a gente possa ser abençoado por essa aula. Senhor Deus e Pai bendito, nós te agradecemos, eu peço que o Senhor esteja na minha vida, na vida de cada aluno, para que nós possamos compreender o que o Teu Espírito Santo tem para falar para nós nessa manhã. Graças a Deus que estamos aqui dessa maneira, usando a tecnologia para refletirmos e pensarmos sobre a Tua Palavra e que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e crescer em discernimento, crescer em graça, crescer em sabedoria, para buscarmos ser cada vez mais parecidos contigo, que esse é o nosso objetivo, e que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Então, a gente vai primeiro relembrar, né? Então, relembrando e retomando aquilo que nós vimos primeiro nas nossas 2 primeiras aulas. A primeira aula, onde eu introduzi para vocês o que é discipulado e conversamos um pouquinho sobre o que é discipulado, e eu apresentei até o conceito de discípulo, comparamos até com discípulos que aconteciam na Grécia Antiga, em Roma, demos até o exemplo mais famoso de Sócrates e Platão, né? Então a gente entendeu aí o que é o discípulo. E o discípulo, ele se torna parecido com o seu mestre. A palavra de Deus é o caminho, isso o professor Vinícius veio apresentar para a gente, é um caminho que nos molda a Cristo. E o professor Vinícius falou uma coisa e deixou bem enfático na última aula dele, na nossa segunda aula, que foi a aula dele, o conceito de adoção. Ele até lá colocou as imagens de alguns filhos, né, muito parecidos com os pais, e como nós vamos nos tornando parecido com Cristo, e nós temos um auxiliador nisso, que é o Espírito Santo. Então, nós fizemos essa primeira introdução. Na semana passada, o Godfrey apresentou para a gente, começou a apresentar o Sermão do Monte, e ele nos explicou algumas coisas, e a gente relembra agora que o Sermão do Monte ele é para discípulos. Nós estamos falando aqui agora de discipulado. Nós aprendemos lá no comecinho que a salvação é de graça e nós recebemos por meio da nossa fé que Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados na cruz. Mas nós precisamos, a partir daí, ter uma caminhada para ir nos moldando conforme Cristo quer que nós sejamos. Então, a salvação nós recebemos e não temos mais nada para fazer? Nós aprendemos que não. Nós aprendemos que nós precisamos caminhar para sermos como Cristo. E aí o Sermão do Monte vem descrever qual é o caráter daquele que é salvo. E como a obediência, ela nos leva à mais profunda alegria, porque ao contrário de um conjunto de regras, nós nos tornamos tão parecidos com Cristo que nós nos tornamos felizes de sermos dessa maneira. Então essa obediência, e não o cumprimento de regras, mas uma obediência por amor, ela nos leva a essa mais profunda alegria, e a gente não consegue pelas nossas próprias forças, e se a gente tentar pelas nossas próprias forças, não vai dar certo. Então nós precisamos entender que não é por nossas próprias forças, mas é pelo Espírito Santo que nos abençoa. Outra coisa que o Godfrey apresentou também a semana passada é a estrutura das bem-aventuranças. E ele dividiu em 3 partes, nos explicou a divisão em 3 partes e se aprofundou nas 3 primeiras, que são as necessidades. Então ele falou um pouquinho de pobreza de espírito, de choro pelo pecado e mansidão por saber quem eu sou. E foi bem bacana porque ele mostrou o que é e o que não é, né? Primeiro ele começava com o que não era e depois ele explicava o que era e ficou bem
fácil de nós entendermos sobre o que é pobreza de espírito, o que é choro pelo pecado e o que é mansidão por saber quem a gente é. Hoje, a gente vai para a segunda parte, que vai falar sobre a provisão de Deus na satisfação pela justiça. E é interessante que uma coisa, lógico, está ligada à outra. Então, nós temos uma necessidade, e dessa necessidade gera para a gente uma satisfação, e nós vamos falar um pouquinho que isso gera fome e sede pela justiça, não é só uma satisfação, mas é fome e sede também. E na próxima semana nós vamos falar dos resultados disso, porque os resultados de tudo isso vai ser misericórdia, pureza de coração, pacificação e perseguição. Então, hoje a gente entender que nós vamos estudar somente esse versículo, Mateus, capítulo 5, versículo 6, que vai falar: felizes os que têm fome e sede de justiça. Então, como a gente viu, como as três primeiras bem-aventuranças que o Godfrey falou a semana passada estão relacionadas à nossa necessidade espiritual, essa quarta vai falar da solução dessa nossa carência, dessa necessidade espiritual. E a gente vai entender um pouquinho o conceito de fome e sede está ligado a uma vida santa, a uma vida pura, a uma vida justa e muito superior à nossa vida antiga. A gente entender que não é haver não uma melhora, mas uma transformação. A melhora, ela pode ser só a gente ser menos pior do que a gente era, né? Se a gente mentia muito, agora a gente mente pouco. Se a gente mentia em coisas muito obscuras, a gente mente em coisas bem pequenas. Se a gente tinha uma vida promíscua, agora a gente tem um pouquinho menos. Se a gente tinha uma relação no casamento de violência e de gritos e de palavras torpes para os nossos cônjuges, agora a gente já não tem mais violência, a gente já está bem melhor. Não, vocês entendem isso? Não é uma melhora, precisa de uma transformação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, primeiro, a gente tem que entender o que significa justiça. Porque quando a gente pensa na palavra justiça, a primeira imagem que veio à minha cabeça quando a gente estava estudando, né? Quando eu estava estudando, é a justiça do tribunal, né? Um advogado, um juiz, alguém tentando defender alguém. Não é essa a imagem de justiça. Esse significado de justiça que vem dizer aqui, né, e que a gente vai ver lá em Romanos, de 17 a 23, depois vocês podem ler aí com calma, é que vem falar um pouquinho sobre a nossa transformação, de quando nós éramos escravos do pecado, para agora que nós somos escravos da justiça, porque a gente se torna escravo de fazer tudo que Deus ama, aprova e deseja. E a gente começa a ter pureza nas nossas intenções, honestidade nas nossas palavras e bondade nas nossas atitudes. E a vida inteira vai ser direcionada na busca da justiça de todas as áreas da nossa vida. Então, se nós somos justos no nosso casamento, na relação com os nossos filhos, na relação com o nosso trabalho, na relação com pessoas próximas, na relação de compra e venda, em tudo que nós fazemos, nós temos que ter e buscar justiça. É muito importante a gente entender isso. E a palavra de Deus vem dizer que a gente tem fome e que a gente tem sede dessa justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e justiça fome e sede são as duas necessidades básicas mais fortes que a gente tem. Se você tiver com fome e tiver com sede, não busca outra coisa. Se você tiver com fome e com sede, pode ter o que for, pode ter roupa bonita, pode ter um carro, pode te oferecerem o que for, que se você tiver com fome e sede, não adianta, nada vai saciá-la. Então ela é uma necessidade básica, são as coisas que nós precisamos ter para viver, e elas são necessidades que são muito fortes quando nós temos muita vontade. Já ficou com muita vontade de comer, e não é vontade de comer. Vontade de comer é você pensar assim, tô com vontade de comer um bolo, tô com vontade de comer uma lasanha, tô com vontade de comer um chocolate. E aí, se você não tem, você não come, porque você estava com vontade. Agora, se você estiver com muita fome, já chegou com muita fome em casa, você chega na sua casa, abre a geladeira e come o que tiver. Não vai ter seletividade daquilo que você vai comer.
A mesma coisa, sede, né? Quando nós estamos com vontade de tomar alguma coisa, a gente pode não ter, passa. Agora, se você estiver com muita sede, você precisa de água, e essa água vai saciar a sua sede. Então, é uma necessidade e o nosso corpo, ele sempre busca comer e sempre busca beber. Por isso essa comparação de fome e sede, porque em santidade a gente tem que estar com a mesma intenção e com a mesma intensidade do que o nosso corpo busca por água e comida. Então, precisamos entender isso. Então, quando nós passamos a viver como discípulo, a gente passa a querer ver tudo como Jesus sonhou, tudo no seu devido lugar, tudo com toda a justiça que ele deseja. Nós precisamos viver desse jeito. Então, nós precisamos purificar os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas prioridades. Principalmente as nossas prioridades, que tem que mudar, que tem que inverter conforme nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Aí a gente pensa e entende que a gente não pode se contentar em apenas não fazer nada de muito errado. E aí a gente vive com pecados pequenininhos e tudo bem, a gente brinca até que é um pecadinho de estimação lá, né? Deixa ele lá quietinho, não tem problema. Não. Quem é discípulo, ele se transforma de uma maneira que o modelo de justiça dele é uma vida muito superior e a gente passa a ser inimigo mortal do pecado. É muito interessante que em Mateus 5, de 19 a 20, vem dizer sobre não podemos ser como os fariseus, que os fariseus tinham muito discurso do que eles faziam, mas eles não cumpriam aquilo que eles faziam. Não, a gente tem que viver muito superior a isso, viver buscando muito mais do que isso. Tudo bem? E aí, a gente entender também que o discípulo, ele também sofre com injustiças sociais. Quando a gente é discípulo e quando a gente está vivendo a busca pela justiça, a gente não só busca a justiça na nossa vida, que é necessário, que é preciso, mas a gente também derrama lágrima, a gente fica indignado com a crueldade, com a injustiça social, e a gente vai e combate isso, quer combater isso, né? Quando a gente assiste no jornal sobre abuso infantil, sobre alguém que está passando fome, uma situação muito de uma calamidade muito grande, nós sofremos com isso, nós precisamos sofrer com isso, se nós não estamos sofrendo alguma fraqueza espiritual, aí, algum problema nesse crescimento enquanto discípulo nós estamos tendo. Então a gente precisa entender isso, que a gente se indigna com a omissão de político, a gente se indigna com a inércia dos ricos, com a indiferença até de algumas igrejas que se fecham nos seus templos e não são igrejas para o mundo, para levar o evangelho para o mundo, que nós precisamos impactar a sociedade que está perto de nós. Então, nós somos chamados para ser sal e para ser luz, e a gente tem que se empenhar na promoção de direitos civis, na promoção de integridade ética nos negócios, no respeito no lar, na obediência às leis. E tudo que dignifica e melhora a nossa vida, a gente busca e a gente cresce. Então, nós precisamos entender também que Jesus ele nos salva só da nossa morte espiritual, mas ele cura espírito, alma, corpo, ele salva cativo, oprimido e pobre, e a gente precisa entender isso. Tem uma frase interessante que fala assim: a ordem de Deus não é para rastejarmos para o deserto a fim de virarmos monges. Então a gente se santifica e fica longe de tudo porque a gente nem se contamina. Não é isso que é a ordem de Deus, mas a gente tem que correr e oferecer nossas mãos e nossos pés e todo o nosso corpo e nos empenharmos em tudo que a gente pode fazer. Temos um apetite por justiça que não pode ser nem reprimido e nem saciado, e que a gente não procure nada e não se importe com nada, a não ser com a realização de manter aquilo, da manutenção do que é justo. Então, precisamos agir, precisamos impactar o mundo. A gente pensa assim, né? Qual é o sinal de uma pessoa que tem fome e que tem sede de justiça? Olha aí o desenho que eu coloquei aí, uma pessoa que está se destacando. Quando a gente tem fome e tem sede de justiça, a gente tem que se destacar de alguma maneira, assim como Jesus se destacava, assim como os discípulos se destacavam nas igrejas do primeiro século, e a gente tem outros grandes exemplos que a gente tem de pessoas que se destacam por
por serem diferentes e por terem essa fome e essa sede por justiça. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, será que a gente tem as mesmas prioridades de Jesus? Será que nós estamos pensando e se importando com as coisas desse mundo, que Jesus se importa? Ou as nossas prioridades são outras? Esse é o primeiro sinal de quem tem fome e sede de justiça. Será que os desejos do nosso coração, as coisas que nós vivemos, será que tudo que nós vamos fazer a gente pensa, será que Jesus faria dessa maneira? Será que se Jesus estivesse no meu lugar ele faria dessa maneira? Então, esse é o primeiro sinal. Próximo sinal. Será que a gente vive uma intensa e incansável busca por santidade? Porque você percebe que uma coisa está ligada com a outra? Se a gente tem as mesmas prioridades de Jesus, nós vamos buscar intensamente e incansavelmente por santidade. Porque Jesus buscava com intensidade e ele não se cansava na busca pela santidade. Então, nós temos que ser como ele. Mais ainda, mais um passo, mais um degrau. Será que a gente será que as pessoas reconhecem em nós essa busca e também se inspiram em nós para essa busca? Isso é um terceiro passo, um terceiro sinal de que nós temos fome e sede por justiça. E pode ver que isso vai se escalando e crescendo para que a gente perceba isso. Então, é importante a gente entender que isso não é um sinal de um super crente. Não, é típico de toda pessoa que ama Jesus e que quer caminhar no discipulado. Então, pensa assim, nossa, somente aquelas pessoas super que conseguem isso. Não, isso é para ser nato, é para ser natural. Nato não, porque não nasce com a gente. Nós ganhamos, né? Nós recebemos de Jesus. Mas isso é para acontecer naturalmente com quem cresce e aprende o discipulado com Cristo. Aí, a gente precisa entender outra coisa, né? Será que, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, felizes porque serão satisfeitos, eu queria fazer uma reflexão, né? A gente enxerga esses sinais na nossa vida, né? Eles são traços marcantes daquele que a gente é. E se a gente não se sente desejoso por justiça, é sinal de que a gente está enfermo espiritualmente e a gente precisa buscar ser tratado pelo Espírito Santo. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre felizes, porque serão satisfeitos. Então, a gente começa a entender que feliz, porque a sua justiça provém de Deus. Então, vamos entender que é incondicional, né? Não tem como simplesmente não há como a gente ser faminto e sedento pela justiça e não receber provisão de Deus, né? A gente, se a gente busca, se a gente tá incansavelmente buscando, Deus nos provê. Isso ele nos dá, né? Então a gente precisa entender isso. Então a primeira coisa é que um crente satisfeito, ele entende que a sua justiça provém de Deus. Então, a gente entender que o crente é consolado por saber que a sua salvação não depende do seu desempenho. É importante a gente entender isso, porque já pensou se dependesse do nosso desempenho, nenhum de nós estaria salvo. Mas que pela busca, né, nós somos consolados, toda vez que nós buscamos, ele não vê a partir das nossas possíveis falhas, dos nossos insucessos, mas ele nos vê pela nossa perfeita e total retidão de Cristo, né? Isso nos livra um pouco dessa insuficiência, porque Jesus é suficiente para a gente. Então ele provê em nós essa justiça de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. Por meio do seu Espírito Santo, sim, mas sozinho a gente não consegue. Então é muito importante a gente entender isso, que quando a gente está buscando caminhar, ele vai nos ajudando. E se a gente tropeça, não tem problema, ele nos ajuda a levantar. Segunda coisa, feliz por saber que a sua santidade é um longo processo operado pelo Espírito Santo e que ele nos consola quando a gente tropeça. Então, assim, não é uma transformação do dia para a noite. É uma transformação que é um processo, que é longo e que é operado pelo Espírito Santo. Nós precisamos crescer e melhorando sempre, mas nós, se mesmo buscando, se mesmo sempre caminhando
para sermos como Cristo, nós tropeçarmos, Ele está lá para nos consolar e para nos levantar. Então isso é muito importante a gente entender. E feliz porque a gente pode sinalizar o reino de Deus no hoje e no agora. É muito importante a gente entender que quando Jesus vem à Terra, e Mateus anuncia isso, ele fala: o reino de Deus está próximo. E quando ele diz o reino de Deus está próximo, ele não quer dizer que o reino de Deus está próximo de chegar. Ele está próximo de estar perto de nós. Nós conseguimos até, no caso deles lá no Antigo Testamento, até apalpar, né? Porque eles poderiam pegar em Jesus, o reino de Deus já estava lá. Mas ele ainda não se consumou. Ele vai se consumar quando Jesus voltar. Mas durante esse período nós podemos viver reflexos do que vai ser quando Jesus voltar, do que vai ser o reino de Deus em sua perfeição. Mas o reino de Deus na sua perfeição, ele já tem que ser refletido no nosso hoje, no nosso agora. Então, a gente precisa encontrar felicidade quando a gente luta por transformações na sociedade, quando a gente sabe que o nosso esforço não é em vão, porque a gente não pode pensar assim: nossa, tudo é assim, o mundo é assim mesmo, não tem mais o que a gente pode fazer. Não é isso, a gente precisa refletir o reino de Deus aqui na Terra. Então, todo avanço que a gente consegue em áreas socioeconômicas, nas educacionais, nas políticas, são sinais desse reino de Deus. E onde nós estamos encaixados aí, onde nós trabalhamos, a gente pode promover essa justiça, e a gente sabe que Deus, a gente foi chamado para estabelecer o seu reino e sinalizar a existência dele para que todos conheçam Jesus. Jesus não vai ser conhecido se nós não mostrarmos os sinais desse reino de Deus aqui na Terra. Depois a gente pode rever lá Mateus 5,16 e entender o que isso quer dizer. Agora, a gente tem que entender uma coisa aí muito importante, né? Parece que fazer isso é um negócio muito pesado, muito difícil, né? E você fala assim: nossa, mas para viver assim vai ser muito difícil. Mas é completamente o contrário, né? Quem mata a nossa vida e a nossa felicidade é o pecado. O pecado que nos deixa preso, o pecado que nos deixa oprimido, o pecado que nos deixa tristes, né? Sem aspecto de vida, sem alegria nenhuma. A alegria, ela está na vida voltada na busca pela justiça. Então, como o Espírito Santo nos proporciona um consolo, nos ajuda a caminhar, fica fácil, né? Não fica pesado buscar essa alegria. Então, nós precisamos decidir pela fome, pela justiça, para que nós sejamos realmente felizes. Se a gente não se empenhar, a nossa busca pela felicidade em outras coisas vão ser mais cansativas, porque não vão surtir efeito, do que a alegria que a gente vai ter quando a gente está buscando pela justiça. O que aos nossos olhos parece ser muito difícil, é fácil porque o Espírito Santo está nos conduzindo, e a gente precisa compreender muito bem isso. Então, se a gente tem caminhado pela trilha da justiça, a gente consegue perceber que é um padrão alto. Nós precisamos viver um padrão alto. Por isso, e por ser um padrão muito alto, ele nos envia um auxiliador, que é o Espírito Santo, para que ele persevere a gente em crescer em santidade, porque Jesus promete satisfação para aqueles que buscam a santidade, promete alegria. A gente está vendo as bem-aventuranças, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados dessa fome, dessa sede. Então nós precisamos entender isso. E aí, para a gente entender isso, eu vou aqui fazer algumas perguntas de reflexão, tá bom? Essas perguntas são de reflexão, então eu não vou fazer nenhuma explicação, tá bom? Só vou fazer algumas perguntas, para que a gente faça um autoexame. Então, eu te convido nessa hora, a cada pergunta que eu fizer, você ir refletindo, porque o autoexame, ele não é para ser exposto, né? Ele é interior. Então, vamos pensar em relação a isso. Eu percebo como é falsa minha justiça própria, né? Fazer nossa justiça como própria. Eu odeio todo tipo de injustiça. Terceira pergunta. Eu tenho me afastado de toda a oportunidade de ser injusto? Quarta pergunta. Eu tenho desejo de ver outras pessoas agindo justamente?
Quinta pergunta: eu tenho evitado o que diminui meu apetite espiritual? Sexta pergunta: tenho me colocado em situações onde posso desfrutar de justiça? Sétima pergunta: meu sonho é ser como os grandes? Oitava pergunta: tenho vivido como os grandes? Quanto tempo do meu dia dedico exclusivamente ao Senhor? Dependo do Espírito Santo para me santificar? E aí, eu vou colocar para vocês um desafio durante essa semana que nós vamos passar, para que a gente possa retornar aí na próxima semana, continuando e compreendendo e vivendo aquilo que nós estamos estudando. Então, qual é o desafio? Primeiro, é ler o capítulo que eu vou enviar ali no nosso grupo, referente a essa aula, porque o capítulo ele é muito mais completo e tem muito mais informações que nos acrescentam no estudo dessa aula. Segunda coisa, retomar na Bíblia todas as referências dessa leitura. Então, você vai ler os capítulos referentes a essa aula e vai retomar na Bíblia todas as referências dessa leitura. Então, teve uma referência, vai na Bíblia, lê, entende o contexto dela. Terceira coisa, meditar com o auxílio da apostila e da Bíblia, que você estava lendo, as perguntas desse autoexame. E quando você vai na apostila, cada pergunta dessa tem alguma reflexão para a gente fazer. E aí nós vamos fazer essas reflexões. Depois que nós fizermos essas reflexões, a gente vai se autoexaminou. Quando a gente se autoexamina, a gente fala, ok, tô bem, né? Ou tô mais ou menos, ou então não tô absolutamente nada. Então a gente tem que entender em que degrau nós estamos aí do nosso autoexame, para a gente entender se nós estamos com fome, com sede de justiça, se nós estamos caminhando como um discípulo, e aí nós vamos orar a Deus buscando a fome e a sede de justiça que nos é necessária, né? Aquilo que para mim está faltando muito, então eu preciso buscar e orar muito por isso. Se para mim está faltando médio, eu tô caminhando, preciso orar para que Deus me ajude a chegar lá. Se para mim tá ok, eu preciso orar para que eu melhore. E aí, buscar por outras coisas que me façam crescer mais ainda. Então, nós temos que pensar durante essa semana para que a gente possa se autoexaminar e entender se nós estamos caminhando dessa maneira. Amém? E aí, na próxima semana, nós vamos falar sobre a terceira parte das bem-aventuranças, que são os resultados disso. Então, para que a gente possa ter resultado, para que a gente dê fruto, a gente precisa estar caminhando para isso, né? Nenhuma árvore cresce dando fruto. Ela primeiro é plantada, depois ela vai crescendo, dando as folhas e depois os frutos. A gente precisa ver em qual processo do nosso crescimento nós estamos para poder continuar a partir dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos por estarmos refletindo sobre quem nós somos na tua presença e se nós estamos buscando e tendo fome e sede da tua justiça. E, Senhor, quando nós entendemos qual a posição que nós estamos, que nós possamos buscar intensamente por crescer mais, por ficar cada vez mais parecido contigo, por ser cada vez mais semelhante a Cristo no seu caráter. E por ser semelhante a Cristo em seu caráter, nós conseguimos refletir ao mundo que nós somos diferentes e que nós somos pessoas que podemos inspirar e que podemos que as pessoas busquem o porquê que nós somos assim, nós possamos apresentar a Cristo com o nosso testemunho. Nós te agradecemos por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por essa aula, que nós possamos ficar aí com essas reflexões e até a próxima aula.